Gostaria de saudar os amados com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que estão em pé, abram suas Bíblias. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 3, São Mateus, capítulo de número 3, o versículo 16 e o versículo 17. Evangelho segundo São Mateus, 16 e 17. Se puderem colocar, ali está. Ótimo. Excelente. Vou pegar o óculos, senão... Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Podeis se assentar, amados. É uma alegria estar aqui com os amados, pastor Hamilton, irmã pastora Márcia, que nos receberam com tanto carinho, né? Eu já me sinto daqui, né? Enfim. Aliás, eu amo meus irmãos batistas e já ministro há muitos anos em Igreja Batista, apesar de não ser a minha escola, mas eu tenho muita comunhão com pastores da Igreja Batista, inclusive lá na nossa região, em Santa Catarina, e aqui em São Paulo também. E a gente tem excelente amizade, porque nós comungamos da mesma fé. Nós temos os mesmos objetivos, que é ir para o céu. O objetivo não é outro. O mesmo objetivo que vocês têm, eu tenho também. Apesar de ter sido criado numa outra igreja, que tem algumas doutrinas um pouquinho diferentes, mas Deus é tão bondoso comigo que me deu um pai que ele não vivia as doutrinas, ele vivia a Bíblia. E o vovô a mesma coisa. Então, eu fui criado lá nos pés do vovô, do papai, me ensinando a genuína palavra de Deus desde a tenra idade. Então, eu vim de um lar, o vovô veio da Alemanha, na época da guerra, com vários problemas que teve lá. Os russos, ele tinha uma fábrica, os russos ficaram com a empresa dele, porque viram o que ele tinha desenvolvido. Vovô orava e Deus abria o céu e ele recebia projetos do céu. Amém? Quer uma palavra profética nesta noite? Deus tem projetos do céu para a tua vida. Eu sou testemunha do que eu estou pregando. E ele tinha desenvolvido uma máquina que era totalmente fora da época que ele desenvolveu. E quando as pessoas perguntavam, mas da onde você tirou essa tecnologia? Ele dizia assim: veio do almoxarifado do céu. Imagina isso. Essa história eu ouvi, eu tinha 8 anos, e ainda em alemão, porque ele falava só alemão comigo. Meu primeiro idioma era alemão, não falava português, tive que aprender quando fui para a escola. Muito bem, e era assim, eu levantava de manhã, mamãe e o papai iam trabalhar no sítio, era aqui pertinho, em frente ao Moinho São Jorge. Ele tinha um sítio muito grande, do lado de lá da Avenida do Estado. Então, pasmem, eu nadei e pesquei com ele no rio Tamanduateí. Então, pasmem, estou aqui vivo ainda. Porque naquela época não tinha essa poluição. A gente pescava, era algo impressionante. O que o ser humano consegue fazer, né? Destruir o que Deus fez tão belo, né? E aí, mamãe me levava para a casa da vovó, tinha de 5 a 8 anos, logo pela manhã, e quando eu ainda dormia um pouco, e quando eu acordava,
puseram um banquinho, porque a cama era aquela cama antiga alta. Aí eu descia no banquinho e ia lá na cozinha, onde a vovó estava no forno a lenha, fazendo bolo de milho. Fantástico, né? Estilo mineiro, com queijo embaixo. E vovô estava lá lendo a Bíblia. Aí ele me colocava sentado na perna dele, direita, e colocava a Bíblia na outra perna, em alemão, e ia lendo. E eu comendo, tomando café e ouvindo a leitura da palavra de Deus, todos os dias de manhã. Às vezes eu olhava, a Bíblia ficava cheia de lágrimas. E eu olhava assustado, dizia: vovô, falava para ele em alemão, was das? O que está acontecendo? E aí ele dizia assim, eu perguntava: por que o senhor está chorando? Ele dizia: porque Jesus está aqui. E ele olhava para os meus olhos, e talvez ele já via com a experiência dele que eu ficava surpreso. E ele olhava e dizia assim, em alemão, falava para mim: ele também quer andar com você. E eu perguntei: vovô, como eu faço para Jesus sempre andar comigo? E ele disse algo que eu nunca mais esqueci: ame-o com todas as suas forças, aconteça o que acontecer, mas ame-o com todas as suas forças. Quer essa palavra profética nesta noite? Você quer andar com o Senhor? Ame-o com todas as suas forças e coma a palavra de Deus. Ame com todas as suas forças. Isso em português já é forte, imagina em alemão. Então é assim que eu nasci, assim que eu vivi. E o dia que o Senhor recolheu o vovô, ele chamou toda a família, uma semana antes, disse: venham, nós vamos fazer um culto tal dia. Veja, e neste dia o Senhor me falou que vai me levar. Coisa de louco, coisa de maluco. Veja, eu sou um desses malucos também. Veja, tem mais algum desses malucos aqui nesta noite que acredita que vai morar no céu? Esse não é o teu lugar. Está preparado já. E aí, eu me lembro, não deixavam crianças entrar, eu era um pré-adolescente de 12 anos, e aí fecharam a porta, mas deixaram a janela um pouquinho aberta. Mamãe, todos os seus irmãos, eram 14 irmãos, se não me lembro, 12, 14, e os netos, só os mais velhos, entraram, eu não era o mais velho, e fiquei lá fora. Eu coloquei uns tijolos e conseguia ver o vovô na cama, e a mamãe com a cabeça dele no braço dela. E é uma cena que eu nunca mais me esqueci. E eles começaram a cantar alguns hinos, e um deles, se Deus permitir, nós vamos cantar juntos, com louvor aqui nesta noite. Veja, que é lindo demais. E enquanto ele cantava aquele hino com todos os filhos, com alguns dos netos mais velhos, eu vi a hora que ele disse assim: já chegou a hora. E simplesmente a cabeça dele caiu no braço da mamãe. E o Senhor o levou. Mamãe depois viu que eu percebi tudo, que eu assisti tudo. Ela me abraçou e disse: você quer se encontrar com ele? É o que eu mais quero. O avô era um grande amigo meu. Ela disse: é só nunca deixar Jesus Cristo. Ele vai te levar para lá também. Então a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu só fiz questão de contar isto, porque às vezes a gente vai para alguns caminhos que Deus manda a gente ir, pela palavra que Ele me deu, e as pessoas começam, não estão acostumados, porque a vida com Deus não é uma vida normal. Não se assuste, não, a vida com Deus não é uma vida normal. Se for para você, então eu tenho uma palavra do céu para você: se entrega para Jesus de novo e começa tudo novamente. Porque a vida com Deus não é uma vida natural. É uma vida de loucuras. De loucuras. E alguns anos atrás eu perguntava para Deus, estava me preparando para ir ministrar num determinado lugar. E dizia assim: Deus, e era um lugar onde tinha muitas pessoas que eram novas convertidas, outros que não acreditavam nas coisas espirituais, e me avisaram: estamos convidando pessoas, até alguns ateus, e nós gostaríamos que o Senhor fosse ministrar a palavra. E eu disse: Senhor,
Pai, me dê uma palavra do céu para entregar para essas pessoas. E Deus colocou um tema na minha mente. E quando eu estava orando para vir aqui, Deus falou, esta é a palavra aos meus filhos. E o tema é, como abrir os céus sobre a nossa vida. É uma das coisas que o cristão sempre quer saber. Como é que eu faço para abrir o céu sobre a minha vida? E viver uma vida espiritual neste mundo. Se não for assim, não vale a pena. É fácil de se misturar. E Deus me deu essa palavra que a gente vai compartilhar com vocês nesta noite. Então, começa nesse versículo, né? Ele diz assim, ó, ele foi batizado, saiu da água, e assim que ele saiu da água, os céus se abriram. Sabe quanto tempo, pela história aqui, pela Bíblia, que o céu não se abria mais? Há mais de 400 anos que Deus não falava com o povo. 400 anos o céu ficou fechado, até Jesus vir. Quando ele veio, foi batizar, e quando ele saiu da água, o céu abriu novamente. E eu glorifico ao Senhor, que Jesus pode abrir o céu e dizer, eu vou manter ele para aqueles que querem me servir, para aqueles que querem viver uma vida diferente neste mundo e não se contaminarem com ele, e estar preparado para se encontrar comigo no céu. Então, o único que pode abrir o céu é o Senhor. Mas quando ele abre o céu para nós, porque o céu se abre para ele, e quando ele abre o céu para nós, então, eu escrevi aqui algumas coisas para a gente compartilhar. Primeiro, é importante que os céus se abram. 400 anos, Jesus veio abrir. Então, e Deus estava fazendo o quê? Se manifestando por intermédio do Filho, naquele dia, as vidas. Quando o céu se abre, que a gente pode dizer, Deus desceu. Quando o céu se abre sobre a nossa casa, o Deus desceu. Quando o céu se abre sobre os nossos negócios, Deus desceu. Quando o céu se abre sobre a tua saúde, a minha saúde, você pode dizer, Deus desceu. A questão é, como abrir o céu? O que Deus espera de cada um de nós, para que Ele possa abrir o céu e dizer, já está aberto para você. O que você não podia fazer, eu vim aqui para fazer. Então, primeiro ponto que Deus me deu. Não é possível o céu ser aberto por Deus sem uma verdadeira adoração. Querem ouvir algo? Desde o culto da manhã, na hora do louvor, é possível sentir uma unção agradável. Está ouvindo isso, equipe de louvor? Continue assim. Há uma unção agradável no louvor. Não é uma coisa amarrada, não é uma coisa presa, não. É algo agradável. Eu pude sentir a unção de Deus ali sentado. Continue assim. Esse é o caminho. Porque a verdadeira adoração abre o céu. Quando nós começamos a adorar com a nossa vida, com a nossa forma de viver, de andar, de respeitar nossos cônjuges, de respeitar os nossos filhos, de realmente levar para o trabalho, para onde Deus abriu a porta para nós, Jesus. Quando nós começamos a ter prazer das coisas espirituais, não importa onde vivemos, nós estamos adorando verdadeiramente o Senhor. E aonde nós formos, com esta adoração, Deus vai abrir os céus sobre nós. Trabalhei numa empresa alemã no Brasil, aqui em São Paulo, há muitos anos atrás. Fui contratado pelo diretor da empresa na Alemanha e para ser o responsável pela engenharia. E o diretor, a nível de Brasil, ele trabalhava com macumba e outras coisas mais. E quando eu comecei a desenvolver os produtos na engenharia, Deus começou a abrir de tal forma os céus sobre aquela empresa, sobre aquele setor em específico. E aquele diretor entrou ciúmes no coração dele. Então, de final de semana, ele ia com todo o centro espírita lá no departamento de engenharia,
e colocava debaixo da minha mesa sal grosso, colocava estátuas de demônio e essas coisas, anjos demoníacos, e fazia todo o trabalho de macumba para pedir que desse tudo errado para mim. Quer saber uma coisa? Sabe o que eu digo quando acontece uma coisa assim? Que maravilha! Chegava de manhã na segunda-feira, eu via todo aquele sal grosso no pé lá da minha escrivaninha, das pranchetas, aquela situação toda. Pegava uma vassoura, pegava uma pazinha, ia adorando ao Senhor, veja, glorificando o nome dEle, varrendo tudo aquilo, e dizia assim: Senhor, manda os teus anjos de novo para esse lugar, porque esse lugar é para adoração do teu nome, Pai. E aquele ambiente ficava agradável. Quando as pessoas começavam a chegar, dizia: que ambiente agradável. E quando ele entrava, ele às vezes tinha que sair correndo e dizer: o que você fez? Eu não consigo ficar aqui dentro desse setor de engenharia. Que coisa tremenda. Eu disse: eu posso lhe dizer como você pode começar a gostar. Veja, basta se entregar para Jesus. Nunca, jamais vou aceitar esse teu Deus. E todos aqueles demônios batiam em retirada. Sabia, quando chegava na outra segunda, era a mesma coisa. E sempre foi assim, o tempo todo, os anos todos que ali eu trabalhei. E ele vendo a mão de Deus de uma forma tremenda. Até que um dia, o diretor da Alemanha, ele viu que a empresa estava crescendo, e eu pedi se não podíamos fazer um culto de quarta-feira, e aí ele autorizou, e separávamos as bancadas no setor lá de montagem, que era um fabricante de máquina, e começou a vir também os funcionários das empresas na região de Santo Amaro, porque Jesus começou a curar, começou a salvar, a glória de Deus começou a vir sobre aquele lugar. E ele continuava sendo o diretor. Como foi o diretor da Alemanha que autorizou, ele não podia fazer nada. Fazia de tudo para tentar impedir. Quanto mais ele fazia para tentar impedir, mais a glória de Deus descia sobre aquele lugar. E mais vidas eram salvas. E Deus começou a transformar aquela empresa. Começou a ficar uma potência. Um dia veio o diretor da Alemanha, e ele disse assim, me chamou, mandou me chamar. Ele está dizendo, esse teu chefe aqui do Brasil, que o senhor transformou a minha empresa numa igreja. Maravilha. Como Deus é tremendo, como Deus é bom. Eu já sabia que ele estava vindo da Alemanha, ia talvez pedir algum relatório, e Deus me deu, abriu a minha mente e me mostrou como fazer o relatório. E foi algo tão impressionante que eu comecei a chorar quando eu comecei a montar todo o relatório. Era assim, olha, a empresa tinha quase 400 funcionários, porém, quando eu comecei lá, entrei, só tinha acho que 100, ou menos até que 100. Conforme Jesus foi salvando as pessoas, o faturamento foi aumentando e o lucro líquido proporcional. Quanto mais almas, quanto mais funcionários, quanto mais pessoas Jesus salvava, maior era o faturamento e maior era o lucro. Eu disse: eu posso lhe mostrar uma coisa? Posso. Abri o computador. Eu falei: olha, tudo bem, se o senhor quer que eu pare, só tem algo que o senhor precisa ver. Desde que Jesus começou a salvar vidas, a curar pessoas, e até as pessoas que estão vindo de outras empresas, que mudaram o horário de almoço deles para vir para o culto aqui, veja, Deus tem tocado, nosso faturamento tem aumentado gradativamente, e o percentual era similar ao crescimento praticamente de pessoas que se entregavam para Jesus. Isso. E também o lucro líquido. Se o senhor quer, eu paro. Mas tenho certeza que tem tudo a ver com isso que está acontecendo. Nunca vou esquecer, ele deu um murro na mesa, os copinhos de café e de água que estavam lá viraram todas e caíram, ficou em pé e disse assim: pode continuar pregando o evangelho, pode continuar falando do teu Deus, e quero mais é que muitos mais se entreguem para Jesus. E eu levantei as duas mãos para os céus e glorifiquei ao Senhor.
Só tu és Deus e não é outro. Ei, você pode fazer o céu se abrir aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você está. Deus pode abrir o céu para a tua vida, mas volte a viver uma vida com coragem. Acredite, o Senhor quer abrir o céu sobre a nossa vida, mas Ele está esperando o nosso desejo de não ter medo de adorar, seja onde for. A adoração, ela abre os céus, onde você está. Tenho tido experiências nesta área impressionantes em relação à mão de Deus. Eu frequento uma padaria, não tanto mais agora, lá em Timbó, na minha cidade, que ficou famosa. Tem gente que liga de outros estados perguntando se eu estou lá, ou que hora que eu chego. Para ver se eu não posso, olha, a hora que ele chegar aí, avisa, porque daí nós ligamos, porque nós precisamos que ele ore pela nossa filha, pelo nosso pai, por tal pessoa, porque nós sabemos que o Jesus dele cura. E às vezes chega pessoas com problema, eu estou lá tomando meu cafezinho, e aí Deus fala assim, diz para ele, se ele quiser, você vai orar por ele, e eu vou curá-lo. E aí a pessoa está reclamando, então, seu Daniel, estou aqui, mas me falaram que o senhor ora pelos enfermos. Na padaria. A padaria é lugar de orar por enfermos? Tem algum lugar que não seja o lugar de orar? Eu não conheço nenhum lugar. Todos os lugares que Deus te leva, você pode levantar um clamor e adorar ao Senhor, porque o céu vai se abrir naquele lugar. Eu sou testemunha do que eu estou pregando. E quantas pessoas eu já vi serem curadas naquela padaria e saírem dando glória a Deus e não serviam mais para o mundo, porque agora estão lá na igreja servindo ao Senhor. Que esta ministração venha fazer você refletir, meu amado irmão. Eu não tenho dúvida que o céu já se abre sobre a tua casa. Eu não tenho, senão você não estaria aqui. Agora, Deus tem muito mais para você. Deus quer que você experimente muito mais. O Evangelho é um evangelho simples. A gente aqui complica. Parece que tudo é tão difícil. É assim, leva lá para o pastor. Se o pastor orar, quem sabe. Enfim, veja, eu digo o contrário. Então, eu falo, às vezes, para as pessoas, pode orar. Mas eu, pastor, é você. Coloque a mão sobre o enfermo. Jesus está na tua vida. Pode orar, Jesus vai curar. E a pessoa vai ainda com algum receio, quando a mão assim, eu pego a mão da pessoa, coloco na cabeça e diz, pode orar, meu irmão, pode orar, minha irmã, porque o Senhor vai abrir o céu, porque quando nós o adoramos, o Senhor abre o céu sobre a nossa vida. E se prepare, porque o milagre vai acontecer. Nós estamos nos últimos segundos da igreja, nos últimos momentos. Ou vocês acham que falta algum sinal para se cumprir? Eu fiz um estudo detalhado sobre isso, não tem nada mais. É um detalhe que leva, por uma ordem que Deus dá, leva em torno de 1 minuto, 2 minutos e pronto, acabou. É o único detalhe. O restante já se cumpriu tudo. É guerras, rumores de guerra, é terremotos, é maremotos, tem tudo que a Bíblia já falou, tudo já aconteceu. E o que falta então? O Senhor está esperando, veja, que a igreja dele seja sacudida para onde a planta do teu pé pisar, a glória de Deus realmente se manifeste e o céu se abre. Que o céu possa se abrir na tua casa, no lugar por onde você vive, o lugar onde você trabalha, na casa dos teus vizinhos. Quando chegamos em Timbó, é uma cidadezinha pequena, há 25, quase 26 anos atrás, tinha 8 mil habitantes. Saímos de Santo André, não sei quantos milhões de habitantes, chegamos lá, uma cidadezinha. Fechava o comércio, a gente brincava que fechava os restaurantes para almoço. Veja. Mas os mercados fechavam. Fechava os mercados, fechava tudo. Cidadezinha pequenininha, de alemães, um pouquinho de italiano. E era assim. E aí um dia eu perguntei, Deus, por que tu me trouxe para cá, pai? E fui orar. Pai, por quê? Eu estava na igreja onde papai congregou, onde o vovô esteve. Veja, onde Deus estava fazendo tantas coisas tremendas, amava. E congregava na igreja que eu nasci. As irmãs
veja, mais idosas me abraçavam, porque eu ficava na porta no domingo, elas me abraçavam e às vezes beijavam meu rosto e diziam assim: pastor, estou orando por você de madrugada. Eu olhava para os meus pés, parecia que um fogo estava subindo quando ela falava aquilo. Veja, entrava pessoas doentes e diziam: nós viemos aqui porque disseram que tem alguém aqui que ora e que Jesus cura. Eu disse: veio no lugar certo, porque é aqui mesmo que você vai sair curado para a glória do Senhor. Pega agora uma pessoa que está vendo a mão do Senhor e vai lá e arranca ela e te vai lá para Timó, que eu nem conhecia. Tá bom assim para você? Mas era plano de Deus. Quando eu comecei a pesquisar nas primeiras semanas, Timbó era a cidade no Brasil, em Santa Catarina, de maior índice de suicídio do país. Vai tudo bem, as pessoas lá, descendentes de alemães, e ficavam sozinhos nas casas, iam ficando velhos e preferiam se matar. Na semana que chegamos, no mês que chegamos, um pastor de uma determinada igreja lá se suicidou. Colocou uma corda no fundo da igreja e se pendurou na corda. E junto com ele mais algumas pessoas. Eu disse: entendi, pai. Pegava o carro, eu, minha esposa, meus filhos, abríamos as janelas e saía andando por toda a cidade com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, todo demônio de... Meu Deus, todo demônio, Pai, que tem atuado aqui, e essas pessoas têm se suicidado, eu sei porque tu me trouxe aqui, porque tu vai mandar todos esses demônios embora. Pai, não haverá mais suicídio nessa cidade, para a glória do teu nome. E saíamos, veja, quase todos os dias. Em questão de 1 mês, 2 meses, começou a baixar todo o número de suicídio e se tornou a cidade praticamente sem suicídio nenhum, para a glória do nome do Senhor. Deus te colocou naquele bairro para você fazer a diferença. Deus te colocou naquela empresa para você marcar aquela empresa. Você não é qualquer um, você é alguém que serve a Deus. E aonde a planta do teu pé pisa, o céu se abre. Então não tenha medo, o Senhor te enche de coragem. Abre a sua boca e comece a adorar ao Senhor, porque Deus quer te usar. Não tem mais tempo de ficar esperando. Não tem mais tempo de dizer: manda lá para tal pessoa, leva não sei para quem. Veja, eu estou olhando aqui os missionários da última hora. Eu estou olhando aqui uma igreja cheia de missionários da última hora. Vocês e nós estamos vivendo as últimas horas. Então pode glorificar ao Senhor nesta noite, porque o céu quer se abrir. Veja, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento. Nós não precisamos viver com medo, não. Eu já passei, veja, citações de morte, eu perdi a conta. Já estava dentro de avião com as turbinas pegando fogo. Que tal para você, meu irmão? Tudo bem? Ele perdeu o controle. Uma das turbinas começou a pegar fogo. Eu estava bem na altura da asa, olhando e vendo a turbina pegar fogo. E aí ele começou a perder o controle e deu um stall de cauda. Para quem é piloto sabe o que eu estou falando. De cauda, ao contrário, o avião caindo, assim girando, totalmente sem controle da aeronave. A aeromoça estava sem o cinto, como dá aquele desequilíbrio de pressão. Ela bateu a cabeça no que seria o teto do avião e começou a sair sangue do nariz dela, do ouvido dela, e o sangue saía pelo teto do avião. E todo mundo gritando desesperado. Então, que tal? Eu levantei as mãos para os céus e disse: Pai, chegou minha hora. Que bom, eis-me aqui. Eu tenho testemunhas que estavam comigo, indo para lá, para onde eu estava indo, para aquele país. Eu disse: mas se não chegou a hora, Pai, se ainda há algo a ser feito, o que é para ti, Senhor, segurar esse avião com a tua mão e colocar ele lá no aeroporto?
um padre que estava do meu lado, e eu estava pregando o evangelho para ele, e ele dizendo, perguntando para ele: você não tem outro lugar? Me tira do lado desse homem aqui. Veja. E ela dizia: eu já falei com outras pessoas, ninguém quer dar o lugar, o avião está lotado. E quando ele viu com as mãos levantadas orando, ele me cutucou e disse: teu Deus não tem tempo para você agora. Quando ele terminou de falar, o avião voltou ao normal, o fogo nas turbinas apagaram, e o piloto disse assim: este avião já está sob controle. E quando ele desceu lá no aeroporto, ele disse, estava dando entrevista para a CNN, e o padre estava do meu lado, porque ele pediu o endereço da igreja. Eu quero o endereço da tua igreja, você me dá o endereço da tua igreja. Veja, e aí o piloto dando entrevista, dizendo assim: eu não segurei aquele avião, eu não parei aquele avião, foi uma grande mão que o segurou e colocou esse avião no chão, e eu com as duas mãos glorificando ao Senhor e chorando e dizendo: só tu és Deus e não há outro, só tu és Deus e não é outro. Ei, eu quero deixar uma coisa muito bem clara nesta noite: não tem nada de especial em mim que não tenha em você. O mesmo Cristo que eu tenho, você tem. E Deus me chamou para desafiar. Por quê? Porque o evangelho é de desafios. E às vezes nós nos entregamos e começamos a viver uma vida normal. O mundo sabe que somos crentes e não dá mais para viver vida normal. Meu Deus, eu nem tenho nada disso aqui anotado. Acabou o script. Deixa que venha do céu. Eu sei que vocês são batistas, gostam de todas as coisas, mas vocês convidaram alguém que aprendeu outras formas. Adoração. Não é possível abrir o céu sem adoração. O que eu fiz naquele avião? Eu adorei o meu Senhor. Eu adorei o nosso Senhor. É a única coisa que eu fiz. Eu não fiz nada diferente. Não tem nada de especial para mim. Veja diferente do que é para você. O problema é que às vezes, veja, você tem um problema e pergunta para uma pessoa, disse: olha, conheço um especialista que é fantástico, está aqui o telefone, procura, foi muito bom para mim. Eu atendo na minha cidade pessoas, desculpa que os psiquiatras e psicólogos que estão aqui, que já passaram para não sei quantos psicólogos e psiquiatras e cristãos. E aí eles mesmos dizem: ó, é melhor você procurar o pastor Daniel Alfa, porque não tem mais o que fazer. Aí a pessoa chega lá na sala assim: pastor, para mim, eu não sei mais o que fazer. Aí eu falo assim: põe a mão aqui, põe a mão na mesa. Se está com a esposa, eles põem a mão tudo junto ali. E eu ponho a minha mão em cima da mão deles, disse assim, e olho no rosto deles e disse: mas vocês estão dispostos a mudar? É a primeira pergunta que eu faço. E são cristãos. Eu disse: mas mudar como, pastor? Começar a acreditar que o Senhor quer o melhor para vocês. Começar a ouvir a voz de Deus. Começar a sentir a presença do Senhor. Aí eles dizem: mas será que é? Será? Como é isso, pastor? Que coisa. Eu disse: a Bíblia diz que basta crer. Se você começar a adorar juntamente com a sua esposa, você vai atrair a presença de Cristo sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua vida. E não tem nada que Deus não possa fazer. Essa é a primeira sessão. E aí eles pensam que eu vou fazer mais um monte de coisa. Deus abençoe, vai na paz. Por quê? Porque eu aprendi que quando nós dizemos ao mundo que somos cristãos, nós temos que ter coragem para entrar na vida espiritual, sobrenatural. Viver com Deus é sobrenatural. E eu sei que você sabe o que eu estou falando. E eu também sei. Desde a tenridade, eu aprendi o sobrenatural. Eu tive na empresa que era do vovô, muitos anos depois, lá na Alemanha, que os russos pegaram a empresa.
E o dia que eu cheguei para visitar, o galpão principal ainda, quando eu cheguei, tinha uma grama na entrada, tinha uma placa de bronze, e o nome dele como fundador da empresa estava lá. E eu comecei a chorar. Fui pego de surpresa, não imaginava que ia ver o nome dele lá. O dono da empresa atual veio na minha direção, disse: o que está acontecendo? Uma outra pessoa que estava comigo, tinha me levado até lá, veja, ele falou, ele viu o nome do avô dele como fundador da empresa. Eu disse: Deus, o que tu está fazendo, pai? Aí, quando o dono da empresa atual soube, falou: então você tem que dizer para todos os funcionários que você é neto do fundador dessa empresa, porque até hoje não tem tecnologia melhor do que esta. E quem sabe você pode nos contar a história de como ele desenvolveu isso. Que coisa tremenda. Vovô já tinha sido recolhido e eu estava agora contando o testemunho do que Deus era para ele e para todos os funcionários daquela empresa, e por que eles podiam viver agora à base daquela tecnologia que tinha vindo do almoxarifado do céu, porque o meu avô tinha comunhão com Deus. Eu vi muitas lágrimas, muita gente chorando. Que Deus é esse que faz uma coisa dessa? Deu todas essas voltas, passou todos esses anos, e agora o neto daquela pessoa que tinha adorado a Deus e que falava com Deus, estava lá e estava vendo a glória de Deus. Eles disseram: não tem ninguém que represente essa máquina no Brasil, o senhor é a pessoa mais indicada, o senhor não pode representar? Eu falei: lógico, sem problema, vai ser um prazer. Veja. Mas eu não fui lá para isso, fui lá para ver se encontrava alguma coisa ainda da empresa do vovô. Veja, e tudo que o vovô tinha me contado, os detalhes. Eu andava pela fábrica vendo como era a tecnologia e chorava. Você consegue imaginar o que Deus deu para ele naquela época? Você pega 2 rolos com formatos diferentes e coloca um pedaço de aço redondo no meio dos rolos, e você vai apertando esse rolo, a frio esse aço vai tomando a forma do rolo. Lamina aço, com 34 Rockelsay de dureza. Para quem não sabe, é igual uma lima. Uma lima, se você passar no aço, veja, ela consegue tirar, veja, a dureza de uma lima, porque é muito mais dura do que o aço que você está passando a lima. E quando eu vi tudo aquilo e vi agora a máquina funcionando, eu chorava e glorificava a Deus. Andava dentro da fábrica com as 2 mãos levantadas e só tu és Deus, Pai, e não há outro. Exatamente como o vovô tinha contado. Ele disse: eu não fiz nada, ele falava. Era assim a oração dele. Ele começava a oração todas as vezes: Mein Gott, ich weiß nicht. Meu Deus, eu não sei nada. Aber, mein Gott weiß alles. Porém, meu Deus sabe tudo. Ei, teu Deus sabe tudo. Tudo o que você precisa, Ele sabe. É só falar com Ele, porque Ele quer falar com você. Mas volte a ter coragem. É isso mesmo. Não deixe as notícias, os problemas desse mundo te desanimar. Você é diferente e foi colocado neste mundo aqui para marcar este mundo, marcar a família que você vive. Os teus filhos têm que ser impactados pelo evangelho que você abraçou. Eles têm que saber que o destino deles é o céu, porque Deus não nos dá filhos para o inferno, Ele nos dá filhos para o céu. E os teus filhos e os meus estão reservados para o céu. Que bata em retirada toda sorte de ataque sobre as nossas famílias. Que o Senhor tenha liberdade de abrir o céu sobre cada casa aqui representada nesta noite. E que o Senhor cada dia mais possa te usar poderosamente, a começar do teu lar. Chega de chegar todas as vezes no culto e vem como os mendigos pedindo: Deus pode abençoar, Deus pode. Chega, esse evangelho não é para nós, não é. Esse evangelho não é o que Cristo deixou para nós. O evangelho que Cristo deixou para nós, Ele disse assim, ó: se você me buscar, eu te ouvirei. Se você acreditar que eu existo, eu vou aparecer para você. Isso mesmo. Uma vez uma universidade famosíssima no Brasil me convidou para ministrar sobre um determinado assunto que eu tinha desenvolvido há muitos anos atrás. Convidou outros especialistas também. E eles colocaram um tema: o que está por trás da ciência.
E quando eu cheguei lá, o reitor que foi me entregar o microfone, olhou, eu sei que o senhor vai falar do teu Deus, mas aqui, por favor, não fale de Deus. Eu disse, é o senhor que está falando. Por que o senhor me chamou? Muito bem. Acabou, com pressão, me entregou o microfone. Primeiro slide que eu abri. Eu disse, pode abrir o primeiro slide. Eu ia falar sobre as coisas que eu tinha descoberto, mas eu não posso falar o que eu tinha descoberto sem falar de Deus, porque foi Ele que me deu. Eu só sou servo, nada mais. Eu não invento nada. Eu não sou diferente. Meu Deus que é diferente. E eles têm que saber disso. Universidade lotada. Lotada. Professores, alunos, visitantes. No primeiro slide estava assim. Era uma válvula que Deus tinha me dado a solução. Deus tinha me dado a solução. Que tinha um problema gravíssimo no mundo inteiro, que gerava contaminação hospitalar. Porque ela arrastava o óleo que você tinha que colocar dentro dela para lubrificar, com muita ciclagem, ela craqueava o óleo e transformava em uma fumaça que ia para o pulmão. E muita gente morreu, porque aquela fumaça era tão terrível que ela ia matando as células do pulmão. E as pessoas chamavam, diziam, pegou infecção hospitalar. E não era. Era a fumaça desse equipamento funcionando dentro dos hospitais no mundo inteiro. E quando descobriram, ninguém tinha solução. E eu fazia parte de uma equipe que trabalhava em coisas que não tinham solução. E aí o chefe da equipe, não era eu, era uma outra pessoa, era da Finlândia, e ele olhou para mim e disse assim, cadê teu Deus? Vocês já estão trabalhando há tanto tempo nisso e não tem solução, por que você não fala com ele? Você consegue imaginar isso? Por que você não fala com ele? Será que ele está viajando? Você quer, eu mando buscar ele. Eu mando chamar, me diz onde ele está. Ele falava, eu não conseguia falar com ele. Ele estava na porta do laboratório, ele aqui na minha frente, zombando. E eu estava orando. Mas além de orar, eu estava olhando para o meu sapato. Imagina isso, ó, você aqui para você. Estava olhando para o meu sapato para tentar entender o que estava acontecendo com meus pés. Porque enquanto ele zombava e eu orava, os meus pés começaram a pegar fogo, como se fosse chama, se eu estivesse pesando em brasa. E eu disse, mas Deus, o que está acontecendo? E aquilo foi queimando meus dois pés, e aquele, como um fogo, foi subindo pelas minhas pernas. E ele olhando, zombando, e diz, por que você não grita? Veja, por que você não chama ele? Ele está viajando. Só você acha que ele pode vir? E eu não conseguia falar nada, e dizendo, Deus, o que esse homem está fazendo? Mas o que está acontecendo? E foi subindo pelas minhas pernas, como se tivesse pegado fogo, uma anestesia. Veja, chegou na minha língua. Quando chegou na minha língua, eu perdi o controle dela. Já viu uma língua cheia de anestesia? Eu perdi o controle dela e saiu a seguinte frase, hoje mesmo você vai glorificar o meu Deus, porque vai vir a solução do céu. Ele deu uma gargalhada e saindo, quero ver. Voltei para o laboratório. Eu disse, Deus, eu não sei como fazer. E agora? Eu não falei aquelas palavras, não. Aí o Espírito Santo disse, não foi você, fui eu. Veja, eu fui lá, sempre no fundo do laboratório, tinha uma cama que você podia descansar, que isso é coisa de pesquisador, você fica às vezes lá a noite inteira, veja, pensando, aí uma hora vai descansar. E aí eu tinha uma Bíblia sempre aberta lá na cama. E eu ajoelhado chorando, Deus, eu não sei o que vou fazer, Pai. Esse homem está dizendo que tu não existe e tal. E aí eu chorando e falando com o Senhor, e a Bíblia aberta na minha frente, que eu tinha lido de manhã. E aí uma voz bradou dentro do dormitório e diz, leia o que está na tua frente. Bradou, que chegou a tremer todo lugar. Que coisa impressionante, eu nunca vou esquecer disso. E aí eu abri o olho. E a passagem estava, veja, como é a fórmula para o azeite e para o perfume que Deus passou para o perfumista e para quem preparava o azeite, que era usado após a consagração de animais.
Esse perfume era colocado porque quando se queima, mata muito animais e queima, fica aquele cheiro de carne queimada. E era feito isso em Sião. E Sião é um pouquinho mais alto do que Jerusalém. E era assim, quando terminava de fazer as ofertas, eles jogavam aquele perfume e abriam a tenda, e o vento da tarde entrava na tenda e levava o cheiro de perfume para Jerusalém. E todos sentiam o cheiro do perfume, que Deus tinha dado a fórmula para o perfumista. E quando o cheiro do perfume chegava sobre Jerusalém, toda Jerusalém já sabia: o Senhor recebeu a oferta. E glorificavam a Deus. Mas o último versículo diz assim: se alguém copiar esta fórmula, veja, se tornará maldito. E aí? Eu disse: mas Senhor, e agora? Aí ele disse: veja, a solução está em colocar 2 gotas de betume nesta mesma fórmula. Betume, o material usado por Noé para vedar a arca. Que coisa! Tudo na Bíblia, tudo do céu. Ei, o céu tem resposta para você sobre qualquer pergunta. O céu tem milagres para derramar sobre a tua casa, sobre os teus negócios. O céu quer falar com você. O céu quer invadir o teu lar, o teu quarto. Quem sabe desligar um pouquinho todo eletrônico, celular, desligar computador. Veja, eu uso também igual você, mas tem hora que a gente desliga tudo lá em casa. Veja, e nós vamos deixar Deus falar. Está na hora de deixar Deus falar. Ei, chegou a hora de ouvir Deus falar, porque o céu quer se abrir sobre a casa de cada um dos seus filhos, de cada um dos filhos do Senhor. Deixa o céu se abrir sobre a sua casa. Volte a acreditar no sobrenatural. Volte a acreditar que Deus é real, e tão real, que se precisar Ele vai te pegar pelo colo e vai te dizer: eu vim para te levar, eu vim para te ajudar, eu vim para te dar força. E quando estávamos fazendo o teste no laboratório, medindo com o osciloscópio, este homem que zombou estava lá do lado, vendo o resultado. Os testes a gente media como estava a performance, veja, de todos aqueles componentes, e medíamos no osciloscópio toda a variação. E quanto maior pressão, maior ciclagem, era menor o atrito. Era o contrário da física. Tem algum engenheiro aí? Quanto maior pressão, veja, você sabe, o atrito vai aumentar. Com este lubrificante que saiu da Bíblia, quanto maior a pressão, quanto maior o peso, e pode aumentar a velocidade, menor é o atrito, é o contrário. E aí, este chefe, veja, que tinha zombado de Deus, começou a ver aquele resultado, pegava a manga da minha camisa e sacoalhava, diz: quem te deu essa fórmula, da onde você trouxe? E aí eu lembrei o que vou dizer: veio do almoxarifado do céu, e chegou a hora de você glorificar o Senhor. Ele diz: eu vou ter que glorificar esse Deus, porque era assim, quem fazia alguma descoberta, escolhia, todos os outros pesquisadores vinham atrás de você, e a gente dizia o que era para cada um gritar. Podia gritar no seu idioma, não tem problema. E está gravado lá, para a glória do Senhor, todos gritando: o Senhor é real, Ele é vivo e Ele está aqui. O Senhor é real, Ele é vivo e Ele está aqui nesta tarde. Até hoje não se sabe qual é o limite desse lubrificante. Nunca mais teve trem de pouso, veja aqui, travou. Nunca mais teve este problema de craquear a célula do lubrificante e para contaminar pulmão. Simplesmente acabou no mundo inteiro, para a glória do nome do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Como abrir o céu sobre a nossa vida? Segundo ponto, para abrir o céu sobre a nossa vida, nós temos que estar dispostos a compartilhar tudo que Deus nos dá. Nossa, agora ficou pesado, né, pastor? Para. Estava tão bom até agora. O que o senhor vai inventar? Eu não, é a Bíblia, a palavra de Deus. Está lá.
Quer ler? Leia lá, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, coloca aí no telão. Malaquias 3:10. Põe no telão para nós vermos se isso é verdade. O que diz lá? Então diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Entenda por dízimo tudo aquilo que Deus te dá. Inclusive a vida, inclusive a saúde. E faça o quê? Traz para a casa do tesouro. A igreja é a casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós. Ok? Podem ler de novo comigo? O quê? Quantos vieram buscar bênção sem medida? Levanta a mão, levanta-me as duas. Ei, tem bênção sem medida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua saúde. Se você entrou doente, tem bênção sobre a tua vida e você pode sair daqui curado nesta noite para a glória do nome do Senhor. Bem claro. Ele está disposto a derramar. Por quê? Porque quando nós compartilhamos o que Deus tem nos dado, inclusive a nossa vida, veja, Ele abre os céus. Só Ele pode abrir os céus. Nós não sabemos abrir o céu. Tem que partir de uma atitude nossa para que Ele tenha prazer de abrir o céu para nós. Então, em nome de Jesus, saia daqui diferente do que você veio nesta noite. Saia diferente. Saia reconhecendo que não dá para continuar uma vida, veja, servindo a Deus sem ter experiências particulares com Ele. Não dá. Veja, eu costumo dizer que tem pessoas que acham que eu sou louco. Imagina, você está entrando no avião e Deus manda você sair. Vocês sabem, está aí na internet o testemunho. E Deus disse, não entra nesse avião. Já estava lá no 3º, 4º degrau, nem lembro mais, tanto tempo faz. Eu disse, mas como, Senhor? Estava indo para o Rio, ia dar um curso para 30 e poucos engenheiros, numa máquina laser que havia acabado de chegar dos Estados Unidos. Estava tudo certo. E Deus falou de novo, ei, não entre nesse avião. Pedi licença, vocês já viram, já entraram de avião, como é que é? É meio apertado, voltando com a mala, que era sempre a malinha de mão. Veja, eu preciso descer. Naquela época o piloto ficava lá e também era o moço. E o piloto perguntou, ué, o que aconteceu? Eu disse, eu acredito em Deus, acredito. Meu Deus falou que é para não entrar no avião. Falei bem baixinho para ele. Desse o teu Deus falou, é melhor você não entrar mesmo. Que coisa. É isso. Ei, está na hora de ouvir Deus falar. Está na hora de ouvir Deus falar. Mas o mundo vai pensar que eu sou louco, pastor. Ué, mas tem alguém aqui que não seja louco? Quer que eu prove? Quer que eu prove? Você está vindo aqui adorar um Deus que você não vê, você só pode sentir. Você está vindo aqui e você acredita que tem outro lugar para você morar. Você vai morar no céu. Você acredita que você vai ter outro corpo, um corpo espiritual. Você acredita que hoje o nome que você usa não é o teu nome. O teu nome verdadeiro está numa pedra branca e ainda vai ser entregue. Tem mais alguém que tem dúvida ainda? Então, os loucos glorifiquem ao Senhor, porque o céu pode se abrir sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a vida dos loucos neste mundo. E deixa o mundo saber. Quando chegamos em Timbó, espalhou pela cidade, porque nós oramos, e Jesus curou uma pessoa lá no hospital, ou na minha casa, ou na casa dele, eu nem lembro mais os detalhes. Veja, espalhou pela cidade, chegou um benzedor novo. E eles vinham lá em casa. Às vezes eu estava trabalhando, chegava um pouquinho antes de eu chegar, minha esposa ia recebendo todos eles, punham lá no sofá, e dizia, ele vai demorar, não, já está vindo. E falava, ó, mas estão preparados? Veja, vai ser forte. E as pessoas ficavam assim. É isso aí. Vocês não vão se assustar? Eu estou vendo mais um monte de benzedor aqui, ó, nessa noite. Eu chegava, minha esposa já tinha todo o esquema, veja. Aí eu olhava para eles, abria a Bíblia e disse, eu tenho antes algo para lhes oferecer. Veja. Falava do plano da salvação. Isso aí. Fazia o apelo. Eles se entregavam para Jesus.
e disse assim, os que não se entregarem hoje, pode se entregar outro dia, mas é melhor que você se entregue hoje, porque daí a tua cura é completa. Vai ser cura do corpo e cura da alma. Minha esposa já estava lá com o óleo da unção, ungíamos os enfermos e orávamos. E eles saíam curados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Espalhou pela cidade e a gente começou a ser conhecido. Veja, não nós, mas o nosso Senhor. E eles diziam, este homem conhece a Deus. Eu estou ouvindo um monte de gente aqui que conhece a Deus. Eu posso dizer, essa igreja conhece a Deus. Essa família conhece a Deus. Esse jovem conhece a Deus. Esse idoso conhece a Deus. Deixa o mundo saber que você conhece a Deus. Acabou o tempo de vergonha, acabou. Como você, jovem, eu fui perseguido na universidade. Eu levava a Bíblia, coisa de louco. Universidade, laica, isso aí. Levava a flauta, eu toco flauta. Veja, e às vezes ficava lá no intervalo, sentado num lugarzinho lá, na grama, cantando hinos, ou lendo a Bíblia. Parece que aquele lugar estava contaminado, todo mundo passava longe, tinha até medo de pisar na grama onde eu sentava. E eu dizia, Deus, que negócio é esse, Pai? Eu não aceito isso. Aí um dia estou lá sentado, tocando os hinos, cantando. Nisso chegam os paramédicos, os bombeiros, paramédicos, abriram a maca e foram e voltaram com um jovem. E o jovem estava cuspindo e tossindo sangue, numa situação extremamente delicada, e eles fazendo os primeiros socorros, para vendo lá se tentava cuidar alguma coisa. E eu sentado na grama e disse, mas Deus, por que tu permitiu ver isto? Aí vem o Espírito de Deus. Vem o Espírito de Deus que fala. Ele disse, para que o meu nome seja glorificado neste lugar e todos saibam que você serve um Deus que é vivo. Vai lá e põe a tua mão, porque eu vou curar aquele jovem e vai espalhar pela faculdade. Você está ouvindo, jovens? Está ouvindo? Eu era um jovem igual você, com as mesmas diferenças, dificuldades, com as mesmas falhas. Eu era um jovem igual você. Mas eu não deixava meu Jesus por nada. Nada que o mundo me oferecesse era melhor do que Jesus já tinha me dado. Entenderam isso? Eu dei um salto, corri, e aí falei para o paramédico, pare, e pus a mão sobre a cabeça daquele jovem, no nome de Jesus. Toda enfermidade agora seja curada, para o nome do Senhor seja glorificado. O sangue parou, ele parou de tossir, abriu os olhos, olhou para mim e disse, o que está acontecendo? Eu disse, nada, Jesus está aqui e ele já tocou tua vida. Me dá a mão. Levantou da maca, saiu, limpamos o sangue. Os bombeiros ficaram olhando para mim como se eu fosse um ET. Veja, sou ET mesmo, e tem mais um monte de ET aqui nesta noite. Veja, e aí começou a olhar, eu disse, fica em paz, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Chega outro dia, no intervalo. Quando eu estou indo para o meu lugar, já estava lotado de pessoas me esperando. Eu abri a Bíblia. E eles diziam, o senhor pode falar do seu Deus para nós? Deus te trouxe aqui nesta noite, para cada um de vocês ouvirem essa palavra. Eu perguntei a Deus novamente agora à tarde. Ele já tinha me dado ela. Eu perguntei novamente agora no hotel. Eu disse, Senhor, essa é a palavra aos teus filhos? E Deus falou, vai e fala. Eu vou levar todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Está na hora de estar disposto a compartilhar tudo que Deus já te deu, vai dar, e já está preparado para te dar. Mas tenha esse sentimento claro. Eu não consigo enganar a Deus. Eu posso enganar os homens, dizer que eu vou fazer, mas não faço. Agora, Deus sabe o meu coração. Ele sabe se realmente eu vou fazer. Aprenda. Tenha uma vida doadora. Deus tem muito mais para te dar, além daquilo que você deu. Terceiro ponto. A hora já está avançada. Terceiro ponto. O que faz a glória de Deus descer sobre a nossa vida? Pode abrir lá Atos para nós, Atos capítulo 7, versículos 55 e 58. Atos 7, versículos 55 e 58. Mas Estevão,
Cheio do quê? Do Espírito Santo. Pode ler juntamente comigo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Versículo 8. Vamos. 58. E lançando-se fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu acho que tem o versículo 57. 6, acho que no meio. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus. Leiam comigo. E disse: eis que vejo os céus abertos. Como é que os céus estavam, igreja? Como é que os céus estavam, igreja? Você pode glorificar o Senhor. Quando nós somos perseguidos, o céu se abre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre tudo o que Deus quer para nós. Ninguém pode tocar a nossa vida se Deus não permitir. Ponha isso na tua mente, no teu coração, de uma vez por todas. Porque Deus é quem manda em nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Está claro. Tenho certeza que muitos irmãos que estão aqui já experimentaram isto, como eu experimentei. E eu não sou diferente de vocês. Eu tenho as mesmas falhas, tenho as mesmas dificuldades. Mas quando eu penso em desanimar, eu digo: Senhor, eu não posso, por tudo que Tu és para mim, com tudo que Tu tem feito, com tudo que Tu já fez e com tudo que Tu vai fazer, eu não posso, Pai. Eu quero Te servir cada dia mais, porque eu quero depender de Ti. Se a perseguição vier, glorifique ao Senhor, porque o céu vai se abrir. Está sofrendo perseguição lá no trabalho? Glorifique ao Senhor, o céu vai se abrir. Está sofrendo perseguição lá na sua vizinhança? Glorifique ao Senhor, porque o céu vai se abrir. Está sofrendo lá na escola, na universidade? Glorifique ao Senhor, porque o céu vai se abrir. Está aí, a Bíblia é clara, ela é verdadeira, ela não mente. Estevão estava sendo separado para fora da cidade, tiraram as suas vestes, porque senão esses homens seriam malditos e não podia ser feito do lado de dentro do muro, e arrastaram ele para fora da cidade. Tiraram as suas vestes, ainda colocaram no pé de Paulo. Veja, lançaram sobre ele, porque Deus queria dar uma lição em Paulo. Veja, então, que nós não sejamos as pessoas em que eles jogam as vestes sobre os pés, mas que nós sejamos as pessoas que estaremos lá recebendo pedrada juntamente com Estevão. Por quê? Porque o céu só se abre para quem toma pedrada. Não saiu nenhum amém, né? Não deu nem para dar um glória a Deus. Isso aqui eu só estou lendo a Bíblia. É uma grande verdade. E você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Quanto mais você é perseguido, mais você busca o Senhor. Quanto maiores as lutas, mais você vê o céu chegar perto de você. Ah, que coisa. Bom, contei a experiência do avião. Posso contar tantas outras. Veja, num bar aqui de madrugada, em Santo André. Eu morava aqui. A gente fazia evangelismo na estação. Bem na estação, entre o trem e a estação lá dos ônibus. Trabalhávamos lá de madrugada, levando comida para os pedintes. E um dia, a gente nunca entrava no bar onde ficavam ali os traficantes, ficavam outras pessoas. Um bar que tinha ali na frente, nem sei se tem mais, porque faz alguns anos. E os jovens vinham comigo, inclusive meu filho, Herbert. E naquele dia, eu tinha orado e Deus falou assim: entra no bar e fala do sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Eu disse para os jovens: estão preparados? Deus mandou entrar no bar. Eles olharam para mim: vai entrar no bar hoje, pastor? Vamos entrar no bar. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, nem lembro mais o horário, de madrugada. Horário bem onde os demônios estão tudo à solta. É aí que Deus gosta. É aí que Deus gosta. Entrei, eles entraram atrás de mim, entregando folheto. Eu fui direto no dono do bar, que estava do lado de lá do balcão, e um senhor sentado aqui disse: vim aqui para falar do sangue que foi derramado na cruz do Calvário por vocês. Chegou a salvação. Aí aquele senhor que estava ali, depois eu soube, era um bandido perigoso, tirou um 38 que estava aqui na sua cintura
Ele disse, o único sangue que vai ter aqui é o seu, e deu 2 tiros a queima-roupa no meu peito. Veja, a uma distância de menos de meio metro. Meu filho gritou em minha direção, papai. Eu abri o paletó para ver o buraco das balas, veja, e os jovens começaram a correr em minha direção para tentar, veja, me segurar, para ver o que podia fazer. Veja, bom, eu conheço um pouco de arma, 1 bala ou 2 balas, 2 cartuchos de 38 a queima-roupa na altura, veja, todos os órgãos iam virar nada. Morte instantânea. Era isso. E aí eu abri, não vi buraco de bala. Ninguém erra aquela distância. Ainda mais um bandido experiente. Afastei, olhei na parede, as 2 balas cravadas lá. E eu entendi tudo, levantei as mãos, comecei a glorificar a Deus. E o bandido começou a gritar, que mão é essa na sua frente? Que mão é essa na sua frente? Eu disse, a mão do meu Senhor, que derramou sangue por você. Ele disse, então eu tenho que me entregar para Jesus. Eu disse, tenho. O que eu preciso fazer? Se ajoelha aqui, porque chegou a salvação sobre a tua vida. Hoje, entregou a arma para mim, foi na meia, tirou uma 765, entregou para mim e disse, para mim não dá mais para viver com isso. Eu acho que eu não vou servir mais para isso, não vai mesmo, porque chegou Jesus. Hoje ele é um pastor, adora ao Senhor, fala de Cristo, já foi missionário, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Vamos encerrar com esse último ponto. Tem mais alguns, não dá tempo de ir. Quando o céu se abre, escute isso agora, igreja, é muito importante. O céu se abre quando tem unidade. Meu Deus. Tem irmãos aqui que são lá da igreja Assembleia de Deus, lá de São Bernardo. Eu tenho uma experiência em São Bernardo com isto. Era um grande evento de círculo de oração das irmãs, na igreja matriz, todas as congregações, lotado. As irmãs prepararam aquele evento fantástico. E a irmã, que era uma das responsáveis, ela, um pouco antes de vir para a igreja, teve um problema grave na coluna, travou, teve que ir para o hospital. A família dela veio, deixou no hospital, ficou lá internada, sem ainda um boletim médico do que queria acontecer com ela, mas ela não conseguia nem andar. Lá, deitada, dura, não podia nem se mexer. Muito bem. Aí, eu não sabia de nada disso, eu não, mas o Senhor, sim. O Senhor é tremendo, Ele sabe tudo. Era a oração do vovô. Mein Gott, ich weiß nicht. Meu Deus, eu não sei nada. Aber, porém, mein Gott weiß alles. Meu Deus sabe tudo. Que essa palavra profética sobre a tua vida nesta noite. Ei, Deus sabe tudo a teu respeito. Tudo. Mas Ele quer ouvir de você. Isso. Muito bem. Aí, eu estava ainda sentado no banco, lá na matriz, lá em São Bernardo. Estava sentado. Acho que era o pastor Jair, eu não me lembro mais, mas acho que era o pastor Jair. Ele pegou o microfone e falou, aí citou, olha, nossa irmã está no hospital, preparou tudo, foi tão tremendo, mas agora não está nem podendo andar. Está lá, dura, os médicos ainda não sabem o caminho que tomar, enfim, a situação é delicada. E eu lá, atrás. Aí eu disse assim, aí vem Jesus. E disse assim, você vai orar por ela e eu vou curá-la. Agora. Pensa bem, eu ia pregar naquele dia, ia pregar no outro também. Imagina eu falar que Deus vai curar, e aí, cadê a irmã? Vocês entenderam? A gente não pode ser irresponsável. Só que Deus não brinca com a nossa vida. Nós brincamos, mas Deus não brinca. Eu disse, Deus, se és tu que está falando comigo, pede para o pastor me dar um microfone, só que eu já ia pregar, porque ele me dá um microfone para orar, e pede, ele vai pedir para eu orar por ela. Eu terminei de dizer na minha mente, ele virou, pastor Daniel vai orar. Ele nunca fazia isso, que era ele que orava, eu ia pregar. Aí me deu temor. Eu estremeci, peguei o microfone e disse, irmãos, vocês podem olhar o relógio? Aí eles olharam o relógio que tem na parede. Veja, me lembro até, acho que não me engano, era no lado esquerdo, assim, do púlpito. Veja, marque esse horário. A família da nossa irmã está aqui. O irmão lá levantou, o marido. Veja, meu irmão, pega o carro, pega a sua família e vai lá buscar a sua esposa. Eu
nunca vou esquecer disso na minha vida. Sabe por quê que eu tinha essa segurança? Porque quem falou? Quem? Quem falou na tua vida para você estar aqui nesta noite? Quem falou? Quem falou que tem céu preparado para você? Quem falou que Ele quer cuidar de você e sabe que vai cuidar? Chama-se Jesus. Jesus, o Rei dos Reis. É isto. Quem falou na sua vida é Jesus. Então Ele vai cumprir o que Ele falou. Eu disse, meu irmão, pode buscar a sua esposa. Porque Deus me falou que nós vamos orar. Veja, e Ele vai curar. E Ele mandou eu dizer para a igreja que não é por causa da minha oração, não. Ele vai curar por causa da união que está as irmãs de fazer todo esse trabalho. Ele gostou demais e recebeu como adoração esta unidade de vocês. E Ele vai fazer esse milagre para que o nome dEle seja glorificado por causa da unidade. Nunca vou esquecer disso na minha vida. Muito bem, o culto começou, estamos lá pregando, me chamaram, fui pregar, enfim. Daqui a pouco entra a família e entra a nossa irmã pela porta lateral. Completamente curada e andando. Eu disse, dá o microfone para ela. Ela disse, o horário que eu tinha falado, a tal horário, uma luz muito forte entrou no quarto. E eu comecei a sentir a presença de Deus naquele quarto do hospital. E tudo que eu sentia, eu fui sarado e me levantei daquela cama. E eu sabia que eu estava curada. No mesmo horário que Deus me disse quando estávamos orando. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, tem vida espiritual te esperando. Pare de viver somente no natural. Tem vida espiritual, tem a unidade com a igreja. Para de dizer, mas o que eu vou fazer? Fala com o Senhor, Ele vai te dar um monte de trabalho. Eu sou formado, estudei, podia estar trabalhando, cuidando de empresa, pensei, vou dirigir grande empresa, recebi empresa para dirigir. Deus não deixou eu fazer nada disso. E aí um dia de madrugada eu disse, Deus, eu tenho família, como é que eu vou fazer? Deus falou assim, volta para a tua casa, para o Brasil, e me espera lá que eu vou te falar o que é para fazer. Sabe quanto tempo, mulheres, eu esperei? 9 meses. 9 meses. Alguma coisa, você lembra disso? De 9 meses? Com um currículo, um pastor invejável. Eu ia nas empresas, dizia, meu Deus, o senhor é a pessoa que nós estamos esperando. Passavam em tudo quanto é teste e nunca me chamavam. E aí, quando eu orar, Deus assim, ei, tua vida está nas minhas mãos, sou eu que cuido. E as crianças precisavam de leite. Quando estava para completar, no dia que ia fazer 9 meses, peguei de novo os currículos, que não tinha dinheiro nem mais para tomar ônibus, andando a pé, de porta em porta de empresa. Falei, vou sair, meu amor. Aí ela disse, volta, vem aqui. Muito obrigado por ser uma mulher de Deus. Pegou a mamadeira, estava com a mamadeira na mão, que ia dar para um dos nossos filhos, que era bebê, e levantou a seguinte oração. Jesus, hoje, esse é o último leite dado ou emprestado por alguém, porque hoje o meu marido vai voltar empregado para a glória do teu nome. Oh, que coisa! Eu sempre tenho que confessar, não era a minha fé. 9 meses, você rodando, veja, fazendo teste, passando em tudo quanto é teste, minha fé estava sendo testada em tudo quanto é jeito. Eu precisava da ajuda dela, da fé dela. Era a fé dela. Choramos. Ela disse, vai, meu amor, você vai voltar trabalhando, empregado. Oh, glórias a Deus. Fui andando. Parei depois de andar não sei quantos quilômetros numa empresa. E era assim, ó. Era 9 meses procurando trabalho. Eu ia com os bolsos cheios de folheto. Aí parava nos pontos de ônibus, falava, pregava o evangelho. Eu entrava nas padarias, gente doente, orava, Jesus curava. Mas trabalho? Nada. E não era porque eu não tinha capacidade. Eu sempre amei o que eu fiz. Sempre amei. É porque Deus tinha plano diferente. Você já perguntou o plano de Deus para a tua vida? Talvez seja diferente. Talvez você está dizendo que está cansado. E o plano de Deus é diferente para você. Cheguei na porta de uma empresa, disse, nunca vim aqui. Chamei no porteiro, falei, eu queria entregar um folheto, mas eu não queria deixar um currículo, mas não queria deixar aqui. Você não pode deixar eu entrar lá no RH?
Tá bom, como que é o seu nome? Eu vou falar com o RH. Aí deu meu nome. Aí disse, Daniel Alfa, mas espera aí. Ele, o porteiro, disse, eu acho que eles estão esperando o senhor aqui. Eu disse, Jesus, o que tu está fazendo, pai? Pode trabalhar, pai. É isso aí, que eu não sei trabalhar, não tinha mais o que fazer. Muito bem. Nisso desce a secretária do diretor-presidente, depois eu soube, falando em alemão comigo. Willkommen hier, Alfa. Bem-vindo aqui, senhor Alfa. Eu disse, meu Deus, ela sabe meu nome e sabe que eu falo alemão. Veja, aí ela falou, o presidente está esperando o senhor da empresa. Ele está numa reunião, e quando eu recebi aqui, da portaria que o senhor está aqui, eu já avisei ele disse que vai parar a reunião, porque tem que falar com o senhor. Eu disse, você tem um presidente que fala com todos os presidentes. Me levaram lá, me puseram na sala dele, fiquei esperando, ele chegou, me abraçou, um alemão, falando em alemão comigo. Eu disse, bom, agora é hora de falar para ele que tem algum problema. Eu disse, me desculpa, eu nunca entreguei currículo aqui na sua empresa. Veja, o senhor me desculpe, é a primeira vez que eu venho aqui. Puxou uma gavetinha, tirou um currículo, arrastou para mim e disse, mas esse currículo aqui não é seu? Eu disse, olhei e falei, esse currículo está aqui nessa gaveta há 9 meses. E a semana passada, eu sei que tem uma pessoa aqui que é da sua igreja. Nesses 9 meses nós não precisamos do Senhor. Mas a semana passada nós descobrimos que precisávamos do Senhor aqui. E eu pedi para aquele irmão lá da sua igreja ir lá falar com o Senhor, mas eu fui pregar em outro lugar e eu não estava. Era Deus dizendo assim, nada de mão de homem. Quando eu trabalho, não precisa da mão do homem. Entenderam o que Deus estava fazendo? Era para dizer assim para mim, ei, cale-se. Você não me buscou, você não confiou, então deixa eu agora trabalhar. Isso aí eu me rendi. Tudo bem. Ele falou, olha, a gente quer tanto que o senhor fique aqui. É um milagre atrás do outro. Nunca tinha visto isso que aconteceu comigo. Nunca. E nunca vi de novo. Ele disse, eu queria dar 3 meses de salário adiantado para o senhor. Você já viu isso? Eu nunca vi. Eu lá, parecia que eu ia me afundar na cadeira. Com uma vontade de dar um glória a Deus. Veja que a minha vontade estava difícil até de controlar. E é naquela situação, e ele disse, e tem mais. A gente quer tanto que o senhor fica, que esse negócio de cheque, não dá para fazer nada com cheque, né? Eu pedi para o financeiro já separar tudo em dinheiro. O senhor vai levar o dinheiro já de 3 meses. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? O mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você. O mesmo Deus que tem atuado na minha vida, na minha casa, na minha família, é o que atua na tua casa, na tua família, nos teus negócios. E quer ouvir uma palavra profética? Ele nunca nos deixa. Ele nunca nos deixa. Porque Ele nos ama muito mais do que nós até o amamos. E nada faz diminuir o amor de Deus sobre a nossa vida. Mesmo sendo fraco como somos, mas Ele nos fortalece. Eu disse, eu posso ir até o banheiro? Ajoelhei no banheiro, chorei que nem criança. Glorifiquei ao Senhor, Deus, glória a Deus dentro do banheiro. Disse, tu é tremendo, Pai. O céu veio sobre a minha vida. Veja, liguei para minha esposa e disse, então, amor, ela só disse assim, já está empregado, não é? Oh, mulher de fé. Eu disse, já chegou o dinheiro para o leite também. Esse é o Deus que você serve, que você veio aqui adorar nesta noite. Ele nos ama de uma forma sobrenatural. Há alguém nesta noite que talvez tenha vivido uma vida, mas parece que não está mais no sobrenatural. Parece que entrou numa vida automática, normal, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, enfim, e o casamento mais ou menos, enfim, parece que as coisas não caminham. Uma noite dorme bem, outra noite não dorme bem, a outra noite e começa a ter pesadelo, e vamos, o que é isso? Aí procura um, procura outro. Ei, eu tenho a resposta que Deus colocou para mim, no meu coração, nesta noite, para compartilhar com vocês. Deixa Jesus trabalhar dentro da tua casa, dentro da tua mente, dentro
dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro do teu casamento, na criação dos teus filhos. Se precisar, quando você voltar para casa hoje, chama os teus filhos. Vocês não estão querendo mais vir para a igreja? Chama os teus filhos, mãe, chama a tua filha e diz: ó, a mãe quer pedir perdão para você porque eu não tenho sido a mãe, veja, que você precisava que eu fosse. Eu agora vou começar a orar de madrugada por você, e você agora vai para a igreja comigo, porque Deus vai te tocar, não importa onde você for, Deus vai estar lá, e você vai saber que Ele está lá, porque a minha oração vai te acompanhar. Chama o teu filho, pai, que você pensou até em pôr fora de casa, e diz: filho, a partir de hoje, papai está pedindo perdão por não ter sido o pai que você merecia que eu fosse, mas hoje a glória de Deus vai vir sobre a tua casa, e os teus filhos saberão que eles são criados para o céu e não para o inferno. Os teus filhos saberão que o mesmo amor que está sobre a sua vida está sobre a vida deles. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Tem alguém nesta noite que gostaria de se entregar para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Você se afastou, houve lutas, houve sofrimento, talvez palavras que te feriu, mas Jesus te trouxe aqui. Ele não te feriu, Ele sarou as suas feridas e quer sarar de novo. Não foi essa pessoa que te feriu que derramou sangue por você. Quem derramou sangue por você foi Jesus. Jesus, o Rei dos Reis. Ele te chama. Se você é essa pessoa que está aqui, veja, saia do seu lugar. Eu gostaria de orar por você. Volte e deixe as feridas todas serem saradas. Que bom, filha, que bom. É a noite que Deus preparou para você. Alguém, uma irmã, pode abraçá-la. Pode abraçá-la. Isso, fica aqui. Que coisa boa. Há mais alguém nesta noite? Há mais um irmão, uma irmã, um jovem. Talvez as feridas dessa vida te entristeceu. Talvez a atitude de alguém te magoou. Mas Deus, pelo grande amor, te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele te ama. E o amor dele é sobrenatural sobre a sua vida. Que bom, filho, que você veio. Isto era a noite que Deus preparou para você. Essa é a noite. Há mais alguém nesta noite? Essa noite maravilhosa que Deus fez para você. Que bom, minha irmã. Que bom. Que bom, Jesus está restaurando. Que bom, que bom, que bom. Ele sara todas as feridas. Ele sara todas as feridas. Ele sara todas as feridas. Que bom, filha, que bom. Deus preparou essa noite para você. Ele te ama muito. Esse é o teu lugar. O lugar de você adorar ao Senhor. Que bom, venha, minha irmã. Venha. Há mais alguém? Há mais alguém nesta noite? Experimente novamente uma vida de milagres. Os milagres são Deus que realiza. E não tem pessoas especiais. O que tem é pessoas quebrantadas. Se você entendeu a palavra nesta noite, seja quebrantado, quebrantada por esta palavra. Isso, venha, filha, venha, filha. Ah, que coisa gloriosa. Isto, Pai. Olha aqui, filha, esse é o teu lugar. Essa igreja é o teu lugar. É o lugar que Deus preparou para você. É aqui que você vai ser feliz. Há mais alguém nesta noite? A hora que o Espírito Santo disser que é para parar, eu paro. Me perdoa, pastor. Mas Jesus está salvando. Jesus está salvando nesta noite. Então saia do seu lugar. Se você entendeu a palavra de Deus nesta noite, o céu quer se abrir sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você já procurou tanto especialista e nenhum especialista deu solução sobre o teu problema. Nesta noite o especialista para o teu problema está aqui. Nesta noite o especialista quer te tocar. Ao você entender esta palavra, você será sarado daquilo que ninguém nem sabia o que era, mas o Senhor sabe.
Talvez Ele permitiu para preparar esta noite e você acreditar que há um Deus supremo acima de todas as coisas. Gostaria de convidar as pessoas que talvez se prepararam, são especialistas, doutores, pós-doutorados. Viu? Tem pessoas que falam, sou faz até pós-doutorado. Sabe o que eu costumo dizer? Quanto mais pós-doutorado e doutorado a gente tem, mais esterco tem na nossa vida. Por quê? Porque tudo que nós estudamos fora a Escritura Sagrada, Deus só usa como esterco na nossa vida, nada mais. E esterco é, na terra da nossa vida, vem aquilo que você estudou e você entrega para Deus, e Deus faz produzir frutos espirituais na tua vida. E você não vai mais se apresentar ou entrar nos lugares por ser doutor ou pós, alguma coisa. Mas você vai porque Deus te mandou e Ele abriu a porta. E você vai viver uma vida espiritual. Que essa noite tenha marcado a sua vida. Se houver mais alguém, ainda há lugar. Ainda há lugar. Eu gostaria de convidar, não precisa vir aqui à frente, as pessoas que vieram doentes nesta noite. Não precisa vir aqui à frente. Você só vai levantar a mão para a pessoa do teu lado saber que você tem um problema, que o médico disse que só uma cirurgia, ou que ainda ele nem sabe ainda bem o que é. Ele está pesquisando ainda a causa desse sofrimento. Deus está me mandando dizer isso. E eu não brinco. Isso, levante a mão. Fica com a mão levantada. O médico não sabe, mas Jesus sabe. Quer ouvir uma parte profética? Ele permitiu para que você chegasse aqui nesta noite, para que a tua fé fosse restaurada. Aonde tiver uma mão levantada, você que está aí do lado dessa pessoa, não precisa ser pastor, nada, não importa. Você que está do lado dessa pessoa, ou atrás ou na frente dela, vira e põe a tua mão no ombro dela. Nós vamos orar juntos. Isto. É isso, filhos de Deus. Que igreja abençoada, pastor. Isso, vai lá e põe a tua mão. Isso, põe a tua mão. Não deixe nenhuma pessoa que levantou a mão com uma enfermidade sem você colocar a mão sobre ela. Isso. Olhem aqui. Olhem aqui. Olhem um minutinho aqui. É assim, ó. Oração para que a gente seja curado. Na realidade, é só para alimentar a sua fé. Porque Deus tem prazer de curar os seus filhos com a oração dos próprios filhos. Para que você tenha uma experiência que você nunca mais esqueça. E você que veio aqui à frente, porque estava ferido, ferida, nessa oração Deus vai tocar a tua ferida. E vai sarar. E você vai voltar a amar esse lugar. Amar. Esse é o lugar que Deus te preparou. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Feche os seus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Ministramos a tua palavra, Senhor, nesta noite. E a tua palavra me autoriza a dizer que ela não volta, Senhor, vazia. Ela não volta sem fazer aquilo para qual ela foi designada. Há poder na tua palavra, Senhor. Há poder, Senhor, na tua voz, no teu toque, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam abatidos, Pai, mas vieram aqui nesta noite para ver como é que ia ser, Senhor, ou estavam querendo, quem sabe ainda, na esperança de poder acontecer alguma mudança. Senhor, tu pode tocar estas pessoas nesta noite para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, toda ferida seja sarada agora para a glória do teu nome, Pai. Pai, toda tristeza seja banida desta casa, desta vida, deste jovem, desta mulher, deste homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós já te agradecemos.
Pai, também, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, que levantaram a mão, Senhor, que estão com alguma enfermidade, talvez nem sabe ainda a causa, Senhor, mas Tu já sabe. Pai, seja algum problema no sangue, nos ossos, seja algum problema nos músculos, algum problema no coração, Pai, como Tu fizeste comigo aquele dia, Pai, usando, Senhor amado, a mão, Pai, do médico e nos levando até lá, Pai, e ele mesmo confessando, foi as Tuas orações que dirigiu a minha mão, e aí eu sei que Teu Deus é quem tratou a Tua vida. Pai, o mesmo Deus que tratou o meu coração, trate cada um desses Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Saúde vem agora a estas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai.